Muito bem, então agora vamos conversar um pouquinho com a turma de Cavalcante da UAB 4 da Universidade de Brasília, turma de Sociologia da Educação. Vamos conversar um pouquinho sobre a Sociologia da Educação de Pierre Bourdieu, Limites e Contribuições, é um texto de Cláudio Marques Martins Nogueira e Maria Alice Nogueira, ok? Eu só vou chamar a atenção para os itens que eu destaquei no texto. Muito bem. Não é que essa primeira parte aqui não seja importante, sugiro que leiam com cuidado, mas para a tarefa eu gostaria de começar destacando aqui na página, dessa vez aqui eu vou falar sobre a página do texto, não a página do arquivo em si. Então, assim, uma coisa que eu gostaria de destacar é sobre a herança familiar e suas implicações escolares. Então, a especificidade da sociologia da educação de Bourdieu e a peculiaridade de sua discussão sobre a questão da herança cultural familiar. Então, a sociologia de Bourdieu, como um todo, está marcada pela busca da superação de um dilema clássico do pensamento sociológico. Qual é esse dilema? Aquele que se define pela oposição entre o subjetivismo e o objetivismo. O que é isso? Se tiver dúvidas, coloca no fórum de dúvidas e a gente vai analisar juntos, ok? Mas vamos lá, em primeira mão. Por um lado, Bourdieu aponta as insuficiências e os riscos, as abordagens que se restringem à experiência imediata do autor individual, ou seja, que se atém de modo exclusivo ou preponderante ao universo das representações, das preferências, das escolhas individuais. Isso vai ficar mais claro quando a gente tratar do outro texto do Lahy. O indivíduo, em Bourdieu, é um ator socialmente configurado em seus mínimos detalhes. Isso é importante. Os gostos mais íntimos, as preferências, as aptidões, as posturas corporais, a entonação de voz, as aspirações relativas ao futuro profissional, tudo, no entendimento de Bourdieu, seria socialmente constituído. Socialmente constituído. Ok? Então, isso é um fator relevante. Vamos lá, um próximo item de destaque. Então, como forma de distanciamento em relação ao objetivismo, Bourdieu afirma, então, em primeiro lugar, que a ação das estruturas sociais sobre o comportamento individual se dá preponderantemente de dentro para fora, e não o inverso. A partir de sua formação inicial em um ambiente social e familiar que corresponde a uma posição específica na estrutura social, veja, os indivíduos incorporariam um conjunto de disposições para a ação típica dessa posição, ou seja, um hábitos familiar ou de classe, e que passaria a conduzi-los ao longo do tempo e nos mais variados ambientes de ação. Outro item de destaque, trazendo isso para a discussão da sociologia. Então, o ator da sociologia da educação de Bourdieu não é nem o indivíduo isolado, consciente, reflexivo, nem o sujeito determinado, mecanicamente submetido às condições objetivas em que ele age. Cada indivíduo passa a ser caracterizado por uma bagagem socialmente herdada. Essa bagagem inclui, veja, não é uma herança genética, aqui ele trata de uma herança social. Essa bagagem inclui, por um lado, certos componentes objetivos, externos ao indivíduo, e que podem ser postos a serviço do sucesso escolar. Pode, não é obrigatório. Podem ser postos a serviço do sucesso escolar. Essa análise é relevante para o trabalho desta semana. Então, esse capital cultural, ou seja, aprendido culturalmente, aprendido em sociedade, aprendido pelos códigos culturais, códigos sociais, pela língua, pela convivência,
Então, o capital cultural constitui, sobretudo, na sua forma incorporada, o elemento da bagagem familiar que teria o maior impacto na definição do destino escolar. Vamos para um próximo item aqui, página 22. Vale ainda destacar a importância de um componente específico do capital cultural, a informação sobre a estrutura e o funcionamento do sistema de ensino na qual esse sujeito foi escolarizado ou está inserido socialmente, até para sua própria, por questões até de classe social, evidentemente, econômicas. Então, vê-se nesse caso a importância do capital social como um instrumento de acumulação do capital cultural, né? Então, o capital econômico, até poderia destacar isso daqui, o capital econômico e o social funcionam, na verdade, na maior parte das vezes, apenas como meios auxiliares na acumulação do capital cultural. Então, segundo Bourdieu, cada grupo social, em função das condições objetivas que caracterizam sua posição na estrutura social, constituiria um sistema específico de disposições para a ação, que seria transmitido aos indivíduos na forma do hábitos. Podemos definir hábitos? Procure a definição. Dúvida, fórum de dúvidas. Não vamos dar a ideia aqui. A gente tem que buscar informações, aprender. Então, o texto, pesquisa e assim por diante. Vocês vão ver também que no próximo texto isso vai ficar um pouco mais claro. Bom, concretamente, isso significa que os membros de cada grupo social tenderão a investir uma parcela maior ou menor de seus esforços, medidos em termos de tempo, dedicação, recursos financeiros, na carreira escolar dos filhos, conforme percebem serem maiores ou menores as possibilidades de êxito. Ou seja, o investimento na escola para indivíduos de uma determinada classe social dá um retorno. O investimento, ou esse mesmo investimento, para o indivíduo de uma outra classe social dá outro retorno, até mesmo financeiro. Então, a determinação de quanto será investido ou de que maneira será investido na escolarização também é determinado socialmente, pelo grupo social a que pertence o indivíduo. Então, aí o Bourdieu distingue 3 conjuntos de disposições e de estratégias de investimento escolar que seriam adotadas tendencialmente pelas classes populares, isso é uma tendência, das classes populares tem uma tendência, das classes médias ou pequena burguesia tem uma tendência de investimento escolar e um outro pelas elites. Aí vem um detalhamento desses conjuntos um pouquinho a mais, sugiro que vocês leiam com um pouquinho mais de cuidado e destaco o seguinte, que diante disso, esse grupo social tenderia a adotar o que o Bourdieu chama de liberalismo em relação à educação dos filhos. Isso o grupo das classes populares, a que ele está se referindo aqui. Ou seja, a vida escolar dos filhos não seria acompanhada de modo muito sistemático das classes populares, nem haveria uma cobrança intensiva em relação ao sucesso escolar. As aspirações escolares desse grupo seriam moderadas. Esperar-se-ia dos filhos que eles estudassem apenas o suficiente para se manter, o que normalmente, dada a inflação de títulos, já significa, de qualquer forma, alcançar uma escolarização superior à dos pais. Não necessariamente o curso superior, mas que se o pai apenas aprendeu a ler, o filho vai até o 4º, 5º ano. Se o pai tem ali o ensino fundamental, o filho vai ao ensino médio. Assim, grosso modo é isso. Então, a se elevar, e aí isso significa superior aos pais, ou se elevar ligeiramente em relação ao nível socioeconômico dos pais. Então, uma correlação entre o nível escolar e o nível socioeconômico. Essas famílias tenderiam, assim, a privilegiar as carreiras escolares mais curtas, talvez cursos técnicos, que dão acesso mais rapidamente a uma inserção profissional. Bom,
Contrapondo-se então a essas classes populares, as classes médias ou a pequena burguesia tenderiam a investir de maneira mais pesada, mais sistemática na escolarização dos seus filhos, querendo assim talvez um curso superior, algo que até lhes desse um retorno financeiro maior e uma tendência a ter uma ascensão econômico-social diferente, ou a manutenção dessa classe social a que pertencem. Até tentando fazer uma correlação entre a classe social e classe econômica, né? Ou a apropriação cultural dos bens socialmente produzidos. Mas um fato que chama a atenção, um destaque, até novamente lembrando, para o trabalho é esse título aqui. A escola, podemos dizer que é um título, não é, mas aqui na página 28. A escola e o processo de reprodução das desigualdades sociais. Como a escola, da maneira e sobretudo a escola pública e a escola privada, as características dessas, como que a escola trabalha para reproduzir as desigualdades sociais. Vejam isso na entrevista de vocês, ou na autoanálise que fizerem. Tá? Não leia esse período, esse trecho, mas eu destaco o seguinte: para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os mais desfavorecidos, segundo Bourdieu, é necessário e suficiente que a escola ignore, no âmbito dos conteúdos do ensino que transmite, dos métodos e técnicas de transmissão e dos critérios de avaliação, as desigualdades culturais entre as crianças das diferentes classes sociais. Ou seja, se um indivíduo de uma classe mais pobre é tratado do mesmo jeito, ou recebe o mesmo conteúdo, o mesmo modelo de educação de uma classe social mais elevada, a tendência é que o da classe social mais elevada apreenda melhor os saberes escolares e o outro seja separado disso. Até porque o capital social é um termo que eu gostaria de retirar, até porque a experiência de vida dele não lhe deu bagagem para que ele pudesse entender aqueles saberes escolares que estão sendo apresentados da mesma maneira para ele. Então, tende a reproduzir a diferença social na própria escola, se a escola tratar os indivíduos diferentes da mesma maneira. Então, tratando formalmente, de modo igual em direitos e deveres, quem é diferente, a escola privilegiaria dissimuladamente, nem tanto dissimuladamente, quem por sua bagagem familiar já é privilegiado. Bom, na página 30, aqui já indo para finalizar o texto, então Bourdieu observa que a comunicação pedagógica, tal como é realizada tradicionalmente na escola, exige implicitamente, para o seu pleno aproveitamento, o domínio prévio de um conjunto de habilidades referenciais culturais e linguísticas que apenas os membros das classes mais cultivadas possuiriam. Os professores transmitiriam sua mensagem igualmente a todos os alunos, como se todos tivessem os mesmos instrumentos de decodificação. Dessa maneira, aqueles que não têm um domínio prévio de conjuntos e de habilidades para entender esses saberes escolares, não entendem, não se apropriam tão bem deles, não ganham essa ferramenta. Aí é que está. Se a escola trata a todos igualmente, produz resultados desiguais e que mantém a diferenciação social e de classes entre os indivíduos. Bom, vamos lá. Então, aqui na página 31, apenas destacando que Bourdieu ressalta que, em relação às camadas dominadas, o maior efeito da violência simbólica exercida pela escola não é a perda da cultura familiar e a inculcação de uma nova cultura exógena, mesmo porque essa inculcação, como já se viu, seria prejudicada pela falta de condições necessárias à sua recepção. Os mais pobres não se apropriam tão bem da escola quanto os mais ricos, digamos, a grosso modo. Mas o reconhecimento por parte dos membros dessa camada da superioridade e legitimidade da cultura dominante. Reconhecimento da superioridade e legitimidade da cultura dominante.
aniquila a outra cultura. Esse reconhecimento se traduziria em uma desvalorização do saber e do saber fazer tradicionais, por exemplo, da medicina, da arte, da linguagem populares, e mesmo do direito consuetudinário em favor do saber e do saber fazer socialmente legitimados. Seriam até o que se chama indivíduos sem cultura e assim por diante, tem esses títulos, né, esses rótulos. Em resumo, a grande contribuição de Bourdieu para a compreensão sociológica da escola foi a de ter ressaltado que essa instituição não é neutra. Ao tratar todo mundo igualmente, ela tem uma intenção de produzir resultados desiguais. Bom, então, basicamente é isso que a gente pode conversar. Apenas eu gostaria de destacar aqui as considerações finais do texto. Então, apenas lendo brevemente que a grande contribuição da sociologia da educação de Pierre Bourdieu foi, sem dúvida, a de ter fornecido as bases para um rompimento frontal com a ideologia do dom e com a noção moralmente carregada de mérito pessoal. Tem cada um pelo seu próprio mérito. A partir de Bourdieu, tornou-se praticamente impossível analisar as desigualdades escolares simplesmente como frutos das diferenças naturais entre os indivíduos. As limitações dessa abordagem, no entanto, se revelam sempre que se busca a compreensão de casos particulares, famílias, indivíduos, escolas e professores concretos. Bourdieu nos forneceu um importante quadro macrosociológico de análise das relações entre o sistema de ensino e a estrutura social. Esse quadro precisa, no entanto, ser completado e aperfeiçoado por análises mais detalhadas. Faz-se necessário, em especial, um estudo mais minucioso dos processos concretos de constituição e utilização do hábitos familiar, bem como uma análise mais fina das diferenças sociais entre famílias e contextos de escolarização. É isso. Bom, dúvidas, fórum de dúvidas. Dúvidas tendem a aparecer porque toda vez que a gente estuda, dúvidas aparecem. Se a gente não estuda, é que a gente não tem dúvidas, ok? Não tenho vergonha de colocar e vamos juntos achar as respostas e fazer a nossa análise, o nosso trabalho de maneira bem tranquila, mas correta, ok? Um abraço.